Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre um revés para o Trump e o Musk em eleições que tiveram há poucos dias atrás lá nos Estados Unidos. Tá? Teve duas eleições que chamaram muita atenção. Uma na Flórida, que os republicanos ganharam, mas ganharam com uma margem mais apertada do que esperavam, e outra em Wisconsin, em que eles perderam uma eleição em que eles apostaram grande para virar o resultado lá em Wisconsin, né? E isso não deixa de ser um reflexo de que esse governo Trump começou com muita expectativa. Eu, por exemplo, estava animadíssimo com o governo Trump, mas as medidas que o Trump tem tomado são medidas desastrosas em vários aspectos, e muita gente lá nos Estados Unidos tem visto isso dessa forma, né? Então eles estão perdendo rapidamente apoio popular por lá. Vamos entender o que aconteceu aqui na Suprema Corte de Wisconsin e também nas duas cadeiras na Flórida que foram à votação nessa coisa toda. Os republicanos estão dizendo que ganharam, porque conseguiram colocar na Constituição de Wisconsin o voto com identidade, não sei o que lá, mas a verdade é que isso já era lei lá em Wisconsin, tá? Ou seja, eles só conseguiram colocar na Constituição. Mas já era lei isso, já tinha votação com identidade por lá, né? E no caso da Flórida, era meio que favas contadas que eles iriam ganhar. Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por todo o consenso social num coelhinho, Daniel Picotinho e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, foi uma derrota para os republicanos, tá? Principalmente para o Trump e para o Musk. O Trump e o Musk estavam contando com aquela ideia que eu já falei para vocês que é falsa, de que você jogar dinheiro numa campanha, você vai conseguir fazer a campanha. Então tá aqui o antagonista apontando o revés do Musk na Suprema Corte de Wisconsin. Então, antes de mais nada, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Lá nos Estados Unidos, você tem a Suprema Corte dos Estados Unidos, né, do país como um todo, mas cada estado tem a sua Suprema Corte estadual, tá? Como eu já falei para vocês, os Estados Unidos ele é muito mais federalizado que o Brasil, né? Os estados no Brasil é quase que uma região administrativa ali, não é um estado independente realmente, né? Lá não, lá é totalmente independente, você tem a Suprema Corte do estado, né? Tem o Senado do estado, tem a Câmara do estado, tem tudo estadual dentro do estado ali. E também uma outra coisa que eles têm diferente aqui do Brasil, e isso eu não sei se é uma coisa positiva ou não, é o fato de que eles elegem, os cidadãos elegem os juízes da Suprema Corte. Por que que isso é bom por um lado? É bom por um lado porque você vê como a gente, aqui no Brasil, a Suprema Corte é escolhida pelo presidente da República e acabam escolhendo figuras altamente deletérias aí para a Suprema Corte aqui no Brasil, o pessoal que age politicamente, um absurdo a Suprema Corte brasileira. E aí muita gente fala assim, a solução é o povo votar para juiz da Suprema Corte, parece uma coisa legal, né? Você vota para o juiz, de forma que o juiz que foi eleito, né, vai acabar, né, fazendo isso daí. Só que, qual que é o problema dessa coisa? O problema disso é que você torna a Suprema Corte ainda mais política do que é aqui no Brasil, porque para pensar, se o juiz tem que ser eleito, ele vai ter uma tendência muito maior de agradar eleitor, de fazer coisa, de tentar puxar o saco do eleitor, de fazer coisas populistas e não seguir a lei. Em tese, a Suprema Corte deveria ser técnica, deveria se basear apenas na lei, não entrar em política de forma alguma. Aqui no Brasil a gente já tem esse problema do STF estar entrando em política. Isso já é um problema aqui no Brasil. Você dizer que o pessoal, os juízes do STF seriam eleitos, isso piora o problema no final das contas, né? Enfim, mas isso daí eu concordo, tem prós e contras dos dois lados. Mas o fato é, lá nos Estados Unidos, em alguns estados, os juízes da Suprema Corte são eleitos. E é o caso lá do Wisconsin. O Wisconsin estava com uma vaga na Suprema Corte. Hoje, o Wisconsin, antes dessa eleição, o Wisconsin tinha uma maioria democrata 4-3. E daí, o que aconteceu, né? Saiu um democrata. Lá na Suprema Corte do Wisconsin, os juízes têm mandatos de 10 anos. Então, o juiz anterior, né, acabou o mandato dele. Agora, essa juíza vai ficar por 10 anos lá na Suprema Corte lá do Wisconsin. E daí, os republicanos investiram pesado para tentar conseguir pegar essa vaga para os republicanos. Lembra, o Wisconsin é um chamado estado balança, né, um swing state.
é daqueles estados que às vezes pendem para o democrata, às vezes pendem para os republicanos. Então ter uma Suprema Corte com maioria republicana seria uma coisa muito positiva para os republicanos lá, né? É lógico, em princípio, a Suprema Corte ela não interfere na eleição, mas se tiver alguma coisa estranha, se tiver algum questionamento e coisa e tal, ter uma Suprema Corte mais à direita pode ajudar o Trump lá no Wisconsin, né? Pode ajudar os republicanos lá no Wisconsin. Então, só que infelizmente eles perderam, tá? Tá aqui, ó. Susan Crawford é a juíza pró-aborto que garantiu a vaga na Suprema Corte do Wisconsin. Ela é democrata e conseguiu ganhar com folga. Com folga. Não foi apertado, não ganhou por pouquinho, não. Ganhou com folga. Olha só as doações que foram feitas lá para a campanha dos juízes lá na Suprema Corte do Wisconsin. O Elon Musk botou quase 20 milhões de dólares nessa disputa para apoiar o outro lado, para apoiar o republicano, né? O George Soros também botou dinheiro. O pessoal fica falando, não, porque o George Soros manipula eleições, bota dinheiro. George Soros é um pobre coitado. Ele bota dinheiro mesmo, é verdade. Não tô descartando isso não. E é uma boa grana. Botou 2 milhões de dólares aqui. 2 milhões de dólares, meu amigo, é dinheiro pra caramba, né? Mas no final das contas, isso não faz tanta diferença assim. Você pode ver que a quantidade de grana que o Elon Musk colocou e teve outros milionários americanos republicanos que também apoiaram o candidato republicano por lá, botaram um bocado de grana, mas no final das contas, se você somar todo o apoio, a democrata teve mais apoio que os republicanos, sabia? A democrata teve mais apoio que os republicanos. Individualmente, o Elon Musk foi quem mais apoiou, botou quase 20 milhões lá. Mas as doações pequenas aqui continuam toda a vida para os democratas, então no final a democrata teve muito mais apoio que os republicanos por lá. Então, foi uma aposta do Elon Musk de mudar esse negócio, mas é o que eu falo para vocês, essa ideia, botar dinheiro em eleição sempre ajuda o candidato, não tenha dúvida, mas cada vez ajuda menos, tá? Com a internet, com a informação descentralizada e distribuída, cada vez ajuda menos. É muito mais importante o posicionamento do deputado, o posicionamento da juíza, no caso, do que qualquer outra coisa no final das contas. E o Elon Musk pode estar contando também com a ajuda dos amiguinhos russetes dele, né? Eu falo para vocês que muito desse posicionamento russete do Elon Musk e do Trump é justamente porque eles acreditam que a desinformação russa na internet é muito boa e consegue mudar as coisas, e eu já expliquei para vocês que não. A desinformação russa era muito forte, sempre foi muito forte. A Rússia, né, a antiga União Soviética, sempre teve a KGB ali, os sistemas de informação, de propaganda, muito fortes, não tenha dúvida, mas eram muito mais efetivos na informação centralizada, quando eles compravam grandes jornais, grandes revistas e passavam isso por lá. Agora, na informação descentralizada, eles não conseguem mais muita coisa. Não, conseguem, não estou dizendo que não tenha nenhum efeito. Tem algum efeito, mas o efeito é muito pequeno. A mesma coisa que o dinheiro. Botar muita grana pode ajudar? Ajuda, sempre ajuda ter uma campanha com mais dinheiro do que com menos grana. Mas no final das contas, o que pesa no final das contas é realmente o posicionamento político das pessoas. O resultado não foi nem perto, meu amigo, mas nem chegou perto aqui. 57-42. Foi quase 15%, não, foi quase não, foi 15% de diferença dos votos aqui entre a juíza conservadora, desculpa, a juíza liberal, né, a juíza democrata, e o juiz conservador que foi apoiado pelo Elon Musk, né? Então o cara, assim, perderam e perderam feio. E perderam feio por aquilo que eu tô falando para vocês. O Trump tá abusando do direito de errar. Errando muito nessa campanha dele, errando muito nesses primeiros dias da campanha dele. Algumas coisas que ele está fazendo são perfeitas. A questão de cortar gasto do governo, isso é perfeito, o pessoal adora. Agora, o posicionamento russete dele na questão da Ucrânia e esse negócio das tarifas é um tiro no pé. E daí eu falo para vocês, mas Peter, o Trump vai ajudar o Brasil, vai ajudar o Bolsonaro. Meu amigo, se ele continuar errando desse jeito, ele não vai ajudar nem a ele mesmo, cara. Ele não vai conseguir ajudar nem a ele mesmo. A gente tem que realmente torcer para o Trump encontrar o caminho dele lá, porque no caminho que ele está indo a coisa não vai ficar bom não, tá? Enfim, isso aqui foi o resultado. Aí no final o Trump ainda comemorou aqui, não porque foi aprovado a colocação da identificação de eleitor na Constituição do Wisconsin, coisa e tal. Tá colocando aqui como se fosse uma grande vitória para os republicanos, mas a verdade é que isso daqui, assim, não é uma grande vitória, é até uma vitória, tá? Mas não é uma grande vitória por quê? Porque a lei
no Wisconsin já exige documento de identificação para votar. Você sabe que lá nos Estados Unidos tem vários estados que não exigem isso, tá? Você não precisa levar nem identidade para votar. Eu acho isso lindo, cara, porque eu acho que a identidade é uma invasão de privacidade absurda. Esse negócio no Brasil é super normal as pessoas acharem que não, que tem que levar identidade, como é que vai fazer se não tiver identidade? Eu acho que não tem que ter identidade mesmo, não. Identidade é invasão de privacidade da pessoa, pô. Em Nova York, por exemplo, você vai lá e vota, entra lá na fila, aí você vota, eles carimbam um negócio de... igual aqueles carimbos de boate, sabe? Que fica marcado em você para você não votar de novo. Então eles carimbam em você, pronto, você não pode votar mais, você já votou. Né? E pronto, não tem identificação, não tem nada, você vai lá e vota. E é isso aí mesmo, tem que ser assim, pô. Negócio de identidade, pedir identidade para tudo. Eu acho absurdo isso. Mas enfim, lá no Wisconsin já tem lei exigindo a identidade para votar. Então agora está na Constituição do Wisconsin. Então assim, é mais difícil de mudar isso agora. Mas já era assim, então assim, não foi uma vitória tão grande, né? Outra coisa que o pessoal está lembrando é que na Flórida teve duas eleições também para deputados na Flórida. E lá na Flórida os republicanos ganharam. O que o pessoal não está falando é que lá na Flórida era praticamente certo que os republicanos iriam ganhar. E, na verdade, no final das contas, eles passaram susto, porque achavam que eles iam ganhar com uma margem enorme e ganharam com uma margem apertadinha, tá? Então tá aqui, ó, tem aqui três coisas das eleições do Wisconsin e da Flórida, eleições especiais, né, eleições particulares. Então o que aconteceu? Os republicanos conseguiram manter as cadeiras da Flórida com eles, né, mas eram duas cadeiras. Era a cadeira do Mike Waltz, que virou conselheiro do Trump, então saiu, né, deixou de ser deputado, e também do Matt Gaetz, que renunciou também como deputado, né? Então, os dois tinham ganho com muita folga da última vez. O Trump ganhou com muita folga no distrito eleitoral deles, né? Lá nos Estados Unidos a eleição é distrital, então conta o distrito. Então, assim, achavam que os republicanos iriam ganhar com muita folga. Acabou que ganharam, mas ganharam apertadinho aqui, ó. Aqui, ó. Os candidatos republicanos na Flórida ficaram muito aquém da performance do Trump em novembro, ou seja, tiveram muito menos votos do que o pessoal esperava. Ganharam, é verdade, mas todo mundo imaginava que eles iriam ganhar. E ganharam com uma margem pequenininha, então não deixou de ser muito pequeno, muito arriscado, levaram um susto no final das contas. E aqui, ó, e lá no Wisconsin, os republicanos achavam que podiam ganhar. Acabaram perdendo feio, né? Os republicanos perderam lá a Suprema Corte de Wisconsin, mesmo com 25 milhões colocados por Elon Musk na pessoa, no candidato republicano por lá, e com todo o apoio do Twitter. Também o pessoal adora falar que não, porque o Twitter muda a percepção das pessoas e coisa e tal. Não, eu já falei para vocês, não é assim, não é tão fácil assim. Propaganda na internet, propaganda na informação descentralizada e distribuída, existe, tem alguma efetividade, mas é muito menos do que o pessoal imagina, né? Por que a gente vê tanta propaganda Roussetti? É justamente porque ela não está funcionando. Se propaganda que funciona, você nem percebe que está recebendo a propaganda. Quando você vê tão claramente a propaganda Roussetti aqui no Twitter, é porque eles estão falhando flagrorosamente nessa história, entendeu? Aqui, ó, os republicanos ficaram por pouco ali na Flórida, conseguiram manter as cadeiras, foi por pouco, mas conseguiram. Porque, olha só, lembra que a maioria dos republicanos na Câmara dos Deputados é pequena, tá? Não é uma maioria folgada, não. Se perdessem esses dois, ia ficar uma maioria pequenininha. E isso é um risco, porque basta um ou dois candidatos republicanos, um ou dois deputados republicanos quererem votar ao contrário, que já deu ruim, né? Enfim, além disso, eles estão dizendo que, em termos de doação, mesmo lá na Flórida, os democratas receberam muito mais doação que os republicanos. Isso indica que tem mais apoio, né? Muito mais gente apoiando eles. 10-1 lá no Flórida 6. Flórida 6 é o distrito 6 da Flórida, né? Como eu falei para vocês, as eleições lá nos Estados Unidos são todas distritais, então você divide o país em distritos que tem mais ou menos a mesma quantidade de eleitores. Então os deputados foi o Flórida 1 e Flórida 6. Foram os dois distritos que tiveram votação, né? E lá em Wisconsin, a deputada democrata teve o dobro das doações do republicano, né? Ou seja, embora o Trump tenha doado muito, quando você soma todos esses pequenininhos que doaram aqui para a democrata, deu muito mais, né?
Então, no final das contas, tem aqui outros takeaways aqui, outras informações sobre o que aconteceu aqui, mas o ponto central dessa história é isso. Propaganda russa não ajuda, Twitter não ajuda, muito dinheiro não ajuda, tomar decisões boas para o país ajuda, mas esse barco parece que o Trump está perdendo ele. Espero que ele não continue errando desse jeito. Teve outro problema também, o Senado americano votou para derrubar as tarifas do Trump no Canadá com o apoio de republicanos. Como eu falei para vocês, o Trump está errando e já tem muito republicano. Olha só, o presidente é mais popular no início do mandato. Quando ele está no início do mandato, é que ele teria o máximo de popularidade dele, inclusive entre deputados e senadores. E o Trump já está perdendo apoio. Perdeu essa votação no Senado, as tarifas do Canadá foram derrubadas, com votação de 4 senadores republicanos que votaram contra o Trump. Isso é um problema, é o que eu falo para vocês, o Trump está abusando do direito de errar. Se ele continuar errando desse jeito, a gente aqui no Brasil que está esperando que ele salve a gente aqui no Brasil, meu amigo, ele vai ter que salvar ele mesmo lá, e tá difícil ele salvar ele mesmo por lá. Aqui, ó. Bom, tem algumas coisas lá, os democratas estão processando o Trump por mudança de regras eleitorais, né? Estão processando ele na justiça de lá. Isso aqui é besteira. A justiça pode ser que faça aquela guerra, judicialização da política, né? Coloque derrotas ao Trump na justiça, mas no final das contas a Suprema Corte americana é republicana, então não tem esse risco por lá. De qualquer forma, na votação, na eleição, o Trump está perdendo. Isso devia servir como um sinal de alerta para ele. Tomara que ele mude o rumo muito em breve. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.